Galera, continuando o assunto de química orgânica, nessa parte 2, agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de fórmula química, tá? Essa parte aqui é uma parte muito importante porque é aqui que a galera confunde mais o assunto, se perde nas representações. E se você domina bem essa ideia aqui, ó, você consegue dar um nome completo para um composto orgânico, tu consegue identificar uma função, consegue trabalhar mais as reações orgânicas, tá bom? Ó, bora primeiro começar aqui com o etileno, tá? A substância, o nome dela vai ser etileno, que vai ter essa formuleta aqui, ó. Isso aqui, ó, a gente chama de fórmula molecular. Por que, Franklin? Porque aqui vai apresentar somente o que? Carbono e hidrogênio, ou seja, os elementos, tá bom? Aqui, ó, observa que aqui embaixo vai apresentar a quantidade. Então, eu tenho 2 carbonos e 4 hidrogênios. E é essa a ideia da fórmula molecular, que é basicamente você entender isso, que sempre vai aparecer o elemento e a quantidade, o elemento e a quantidade. Só isso, tá bom? Sem mais informações. Quando a gente vem para a próxima fórmula, seria já a fórmula que a gente chama de fórmula estrutural plana, tá bom? O que seria a forma estrutural plana, Frank? Aqui eu vou apresentar os elementos, nesse caso o carbono e o hidrogênio. Só que eu vou também apresentar a estrutura dessa cadeia, dessa substância. Então aqui eu vou ter, ó, eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos e eu tenho uma ligação simples entre o carbono e o hidrogênio. Então eu mostro toda a estrutura da substância, tá bom? Mostro todas as ligações, beleza? Quando eu venho para a fórmula estrutural condensada, observa que aqui eu vou estar só mostrando a ligação entre os carbonos, que nesse caso seria a ligação dupla, olha aqui, ó, anterior. E a ligação entre os hidrogênios, de certa forma, eu vou omitir. E observa que eu tenho 2 hidrogênios nesse primeiro carbono, ó, 2 hidrogênios, ó, 2 hidrogênios nesse carbono aqui, ó, nesse primeiro carbono. Ó, tá aqui os 2 hidrogênios. Então, é meio que eu vou esconder essas ligações aqui e eu vou começar a simplificar a quantidade, botando só o elemento e o número dele aqui, no caso a quantidade, né? Ó, H2, H2. Isso é a condensada. Condensada só aparece a ligação entre os carbonos e os demais eu vou condensar, tá bom? A próxima a gente chama de representação bondline, mas também por traço, tá bom? Algumas pessoas ficam aqui na dúvida de como representar, e é só a representação em linha mesmo, tá? Não vai aparecer carbono, não vai aparecer hidrogênio, não vai aparecer a quantidade de nenhum deles, somente a ligação, só o traço, tá bom? Aí, aqui tem um probleminha, alguns representam desse jeito, né? Ah, Frank, mas não deveria ser 2 traços? Sim, deveria ser 2 tracinhos assim, ó, tá bom? Só que tem literatura que às vezes mostra só um traço, tem outros que liberam 2 traços aqui. Então, aqui a gente vai ficar nessa dúvidazinha aqui. Mas lá na frente tu vai ver que isso aqui não vai importar tanto quando aparece 2 carbonos, tá bom? E o que também agora está aparecendo bastante em prova de vestibular e Enem é a representação espacial, que é essa representação aqui, ó, mais 3D, tá bom? Essa representação mais 3D, ele sempre representa o carbono como um átomo aqui, ó, mais escurinho, mais preto. O hidrogênio geralmente vai ser o cinza e o oxigênio vai ser o quê? O oxigênio vai ser mais vermelho. Ó, tá vendo que tem 2 traços aqui? Significa dizer essa ligação dupla, beleza? Isso aqui é a fórmula química. Fórmula molecular, fórmula estrutural plana, fórmula estrutural condensada, a bondline e o modelo espacial, alright? Tá. Aqui, ó, uma questãozinha da PUC, onde ele pede para a gente dar o quê? A fórmula molecular para essa substância que está aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A fórmula molecular, se a gente voltar um pouquinho aqui, é somente
o elemento e a quantidade dele. Show? Então, se a gente vir aqui, ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é C9. A gente olha as alternativas, realmente a gente contou certinho. Beleza. Agora, a gente vem para a quantidade de hidrogênio, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não tem, aqui também não tem. 5. 5 com mais 3, 8. Então, a resposta correta, ó, C9H8. Essa é a fórmula molecular dessa substânciazinha aqui, ó. Beleza? Show de bola. E aqui a gente para essa aula 2 sobre química orgânica, onde a gente viu os tipos de fórmula de química, tá bom? E também fizemos um exercíciozinho aqui de aplicação. Show de bola? Se você curtiu, se você gostou, dá um like, deixa sua dúvida aí nos comentários. Se você conhece algum amigo que está vendo esse assunto, que vai fazer vestibular e Enem, indica esse vídeo, tá bom? Um beijo, um abraço, até a vitória. Falou!